Continuando então ainda em relação à estrutura do documento. Então o documento XML é uma árvore, né? Composta de rótulos, né? Uma árvore rotulada, onde o nó externo consiste de dados caracteres, né? Uma sequência de texto, por exemplo. Não é por exemplo, é uma sequência de texto mesmo, né? Instruções de processamento ou anotações para os sistemas que vão processar o arquivo XML, que estão tipicamente no cabeçalho, então aquela primeira declaração, tá ok? São instruções de processamento, comentários quando houver, e declaração de entidade, ok? Então isso aqui é a estrutura da árvore, do nó externo da árvore. Um nó interno dessa mesma árvore é rotulado por meio de um nome e pode ter um conjunto de atributos. E aí esse conjunto de atributos, então, quando houver, né, se houver o conjunto de atributos, eles vão sempre ser formados pelo par, né, nome e valor. Então, associado a uma pessoa, eu posso ter, por exemplo, um ID como atributo. Então, eu vou ter o nome de atributo ID com um determinado valor, por exemplo, 10. Comentários, declarações, informações DTD normalmente não são explicitamente representados na árvore. Então aqui eu tenho um exemplo de uma estrutura do documento XML. Observe que nesse exemplo aqui a gente está enxergando esse documento como uma árvore mesmo, e essa aqui é a estrutura que mais para frente a gente vai ver. Vai observar a navegação do DOM, né? Do Document Object Model. É a forma como, quando a gente manipula utilizando o DOM, o sistema vai interpretar o documento XML, onde eu vou ter então um nó raiz, nesse caso aqui. Na verdade, essa estrutura aqui é aquela estrutura que já foi apresentada anteriormente, onde eu tenho uma pessoa que tem um ID como atributo. Então observe que eu tenho um nó raiz, tenho o meu primeiro nó de elemento. Esse nó de elemento contém um nó de atributo, que tem isso aqui, é um nó de texto, ok? Que tem um nó de texto cujo valor é 1. Então eu vou ter uma pessoa cujo ID é 1, que tem um nó de atributo, que tem um nó de texto, cujo ID é 1, cujo valor é 1. Essa mesma pessoa tem um filho, tem um nó filho, que é o nó nome, que é um nó de elemento também, cujo nome é nome, e cujo nó de texto, filho, o valor é t2ti.com. O nó nome tem um irmão, tem um nó irmão, que é um nó e-mail, que vai ter um nó de texto, t2ti.com@gmail.com, que é o valor. Nó e-mail tem um outro irmão, que é o nó telefone, que tem um atributo que identifica o tipo, né? Esse atributo, observe, ele poderia estar aqui como um nó de elemento, tá ok? E na verdade eu tenho preferência por utilizar nó de elemento ao invés de nó de atributo, mas aí é uma questão de preferência, né? Eu tenho essa preferência porque eu acho que fica mais fácil depois da gente fazer a inclusão de nós de elemento e o processamento do que a inclusão de atributos e processamento, tá ok? Então nós temos aqui nó de telefone. Esse nó de elemento telefone tem um nó de atributo, cujo um nó de texto tem o valor residencial, que identifica o tipo. Então o nó de atributo tipo tem um nó de texto que representa o valor residencial. Nós temos aqui o código do país, que está vazio, é um nó elemento vazio. Nós temos o código do país tem um nó de elemento DDD, que é o irmão cujo valor é 61, e o número, que é um nó irmão de DDD, e tem um valor, tem um nó filho, um nó texto, com este valor aqui, né, que é o valor do número. Tá ok? Então essa forma aqui é a forma de navegação na estrutura em árvore. Na verdade seria uma forma como um sistema que está processando por meio do uso da especificação do DOM vai enxergar o nosso XML. Então, por exemplo, ele vai lá,
vai procurar o nó raiz. Do nó raiz ele procura o primeiro filho. Aí ele pode, por exemplo, pegar a lista de filhos desse nó de elemento. Aí vai retornar estes 3 elementos, são os 3 elementos filhos. Vamos supor que pegue o segundo filho, vai pegar o nó e-mail. Se pegar o primeiro filho do nó e-mail, ele já obtém um nó de texto que é o valor. Ou pode retornar na árvore, retornar mais um nível, ou daqui mesmo navegar para o irmão, procurar o nó irmão, e aí pegar os filhos do nosso nó irmão telefone. Aí vai retornar estes 3 elementos. E nesses 3 elementos pode navegar buscando os valores. Na verdade, aqui a gente, então, como vai ser visto quando a gente for para a prática, nós vamos poder fazer aqui uma navegação recursiva, onde eu saio do raiz e vou em todos os níveis navegando na árvore. Né? Vou fazer essa navegação aqui. Ó. Eu vou, para quem já teve estrutura de dados na faculdade, né? A gente vai sair navegando daqui. Ó. Vai vir por aqui, vai para a pessoa, depois vai até o fim, desce de novo na árvore, vai para e-mail, vai até o valor, desce de novo lá para a pessoa, vai até o telefone, e assim por diante até que a gente tenha passado por todos os valores e retorne para o nosso nó raiz. Tá ok? Então essa aqui é a estrutura que a gente enxerga então, para a gente visualizar em árvore no nosso documento XML. Então, dentro daquela estrutura, a gente tem algumas regras, né, para que o documento XML seja um documento bem formado. E essas regras são a abertura e fechamento correto de todas as tags, né? Ou seja, elas têm que abrir e ser fechadas corretamente. As tags devem estar apropriadamente posicionadas ou alinhadas. Os elementos não podem se sobrepor, né? Observe aqui embaixo uma sobreposição. Eu abri um nome. Antes de fechar um nome, eu abri uma outra tag e fechei o nome. Então, aqui eu tenho uma quebra nessa estrutura. E os valores dos atributos devem estar entre aspas. Né? Quando houverem atributos, a gente pode observar que nesses casos aqui, no documento XML, tem que estar entre aspas estes valores aqui dos atributos. Então, representação. Em árvore, se nós observarmos a representação, aquela árvore, na verdade, não é que corresponde exatamente a isso aqui, mas era uma outra forma da gente enxergar esse documento. E observe que aqui nós temos o atributo, então, o nome e o valor entre aspas duplas. Tá ok? Bom, em relação a essa parte do curso era isso, e na sequência nós vamos continuar.